Boa tarde, 下午好. Eu sou a professora Bal. Gente, hoje é mais uma vez a nossa live com a professora Bal fala sobre negócio da China. Hoje eu convidei meu amigo, aluno, designer Billy Bacon para falar sobre a vida, a história, a aventura que ele passou na China. Oh, tem gente lá chegando. Aham, 大家好, tá? Então eu já vi, ok, já. Oi pessoal, então agora eu estou esperando o Billy chegar, eu vou chamar ele, ok? Então, Billy Bacon, ele é o amigo também, um outro designer que eu convidei uma vez no live, o Bruno Porto. Que Bruno Porto lembra que ele escreveu aquele livro que é sobre como Botafogo conquistar a China. Exatamente. Então, quem não vê essa live é muito legal, pode procurar também aqui no Instagram e no meu canal no YouTube, você pode achar essa live, tá? Então, hoje a gente vai falar com Billy Bacon, ok? Então, daqui um pouco, eu vi que o Billy está chegando. Deixa eu perguntar ele. E como vocês estão? Que esse sábado da tarde todo mundo está em casa. Vamos continuar. Aqui. Oh, eu vi que o Bruno Porto daqui. Ok. Prazer. I see. Ok. Então, eu estou esperando que mais amigos está pedindo. Ok. Esse live, eu sei, aqui tem um amplo. Ok. Ok. Billy chegou. Agora eu vou chamar ele, tá? Então, vamos看一看. Ok, Billy. Ok. A história. E aqui hoje que o Bruno Porto está aqui. Vamos ver tudo que o Billy vai falar, se é verdadeiro ou não, tá? Boa tarde, 午安, 下午好. Ok. 你好. 好的. Aí, tem algum problema? Porque Billy, você ainda não tá entrando? Aham. Você só aceitar o request que eu acabou. Você fala que você. Por que você não é possível entrar? Algum problema, Billy, que eu vejo você está aqui, mas por que você não pode entrar? Você recusou? Deixa eu ver o que está acontecendo. Parece algum problema técnico. Entra, por favor. Ok. Isso, a gente está perguntando, Billy Bacon, cadê você? Eu também estou perguntando por que você não entra. Porque eu já mandar o convite para você já. Billy, seria porque a sua conta é particular, por isso você não pode vai ao live com a gente? Essa é a razão? Ok, Isabela. 下午好. Eu acho que porque sua conta é particular. Você pode trocar a sua conta para ver a pública. Aí eu posso te chamar. Essa que é a razão porque você não está recebendo. Porque eu já mandei várias vezes. Ok? 好. Oh, tem mais gente. Sai e entra. Exatamente. Ok, acho que agora vai funcionar.
Oh, agora vai! Vini, 下午好. Ok. Boa tarde. Ni hao, ni hao. Ok, vamos ajustar um pouquinho. Vamos ajustar um pouquinho. Isso. Muito bem. Agora sim, agora Boa sim. tarde. Boa tarde, Entendi, é porque 下午好. eu tava pelo computador, sabe? Pelo Ah, desktop. entendi. Aí não Desktop ele não funcionou. deixa você ver, porque Instagram, a gente sabe, é um aplicativo feito para celular. Então, infelizmente, ou Uhum. felizmente, você tem É que até trocar para o melhor, na celular. verdade, eu só não sabia. Minha primeira live, Aham. né? Então, Ah, o eu primeiro acho vai que. com o Ou professor segunda. Abal. Aham, Ah, ou professor. segunda. Ok. Aí, E aí? muito bem-vindo e muito obrigada Obrigado. por aceitar o convite que hoje é tarde, que Uhum. é sábado, para falar sobre sua aventura, que hoje Na eu acho que é uma coisa incrível que aconteceu, que você e Bruno, vocês dois. Então, eu acho que muita gente deve ter muito interessado, porque muita gente viaja para a China hoje em dia, mas a pessoa que viveu na China, trabalhou na China, especialmente como professor, esse é muito raro. Então, eu começo a Uhum. perguntar, Biri, por que a China? Por que vocês escolheram China? De Boa repente? tarde para todo mundo aí. Você está me ouvindo bem? Uhum. Vocês todos estão me ouvindo bem? Eu estou ouvindo Sim, né? ótimo, muito bem. Uhum. Então, a primeira vez que eu ouvi sobre a possibilidade de viajar para a China foi de uma Uhum. professora nossa da faculdade chamada Mara Bastos. Uhum. Eu estava no churrasco na minha casa lá e eu sempre chamava os amigos e Aham. ela tinha feito uma visita a Xangai. Uhum. E aí ela mostrou a foto, ou fotos de Xangai. Isso Uhum. acho que era 2004, se eu não me engano. Tá. E eu achei aquilo assim, tipo, caraca, que coisa. Parecia Blade Runner, sabe? Ok. Aquele visual ali de Pudon, né? Uhum. Aí eu falei assim, caraca. E ela falou sobre a experiência, mas assim, eu nunca, depois desse evento, eu nunca nem Uhum. imaginava. Ok. Quando a gente foi convidado aí, através já do início, o início das redes sociais, né? O Orkut, Uhum. através do Uhum. Orkut, o Itamar, Orkut. Para os do jovens que não Orkut, conhecem o que é o Orkut, ela é uma rede era, social antiga de Google, que não era uma rede existe social mais. que era interessantíssima, né? Assim. Sim, sim, eu Mas concordo. enfim, aí veio um convite pelo Itamar, que é Aham. um de Recife, né? O Itamar Medeiros. Sim. E chegou, eu acho que ele estava convidando algumas pessoas relacionadas à área de tipografia, assim, de algum tipo de Uhum. visibilidade ou de exponência, ou propriamente de ensino de tipografia, né? Aham. Porque é um núcleo assim meio fechado, já é o design gráfico, já é a tipografia, é um nicho, né? Então, as pessoas, os entusiastas, os professores, eles trocam muita informação pelo Brasil inteiro, nos eventos de design e tal, Uhum. palestras. Uhum. E aí algumas pessoas foram convidadas, e o Bruno também tinha sido convidado. E Sim. aí, era para dar aula na Raffles Design Institute, isso é em 2008, Tá. 2008, desculpa, 2006. 2006. Essa é antes de Olimpíada de Na Beijing, verdade, né? a gente foi em Uhum. 2006, né? A gente foi em agosto de 2006, né? Então, se eu não me engano, isso deve ter sido no Uhum. finalzinho de 2005, essa Uhum. coisa toda, no meio de 2005, o convite, e aí em 2006 a gente foi para lá, né? Ok. 2006. Uhum. 2006. Eu estava casado na época com a Uhum. Silvia, já tinha filhos mini-mana. Uhum. Conversei com eles, né, sobre essa Essa mudança, oportunidade, né? É uma aventura. oportunidade. Na verdade, foi uma conversa para entender, assim. Eu tinha família, né? Então não podia Sim. também só sair na cara e na coragem, né? Uhum. Embora tenha sido Uhum. também, mas assim, foi uma conversa. Vamos testar, vamos experimentar, vamos Uhum. ver qual é, entendeu? Sim, E aí entendi. o convite era de 2 anos, né? Então a minha inicial era passar 2 anos e depois passar mais dos outros próximos 2 anos, Uhum. por conta justamente de dois mega eventos, né, da China, que seriam Uhum. interessantíssimos, né? Nessa Uhum. época, em 2005, 2006, começou-se a falar Aham. muito sobre a China, Entendi. na mídia, né? Sobre o Uhum. crescimento, sobre Especialmente na época de Olimpíada, que realmente que Beijing chamou muito a atenção. exatamente. Aí, Uhum. enfim.
E aí, quando surgiu, né, o convite em si, né, o meu ideal imaginário, né, aquele foi a cidade de Pudong, né, a cidade de Xangai, mas com aquela foto É tudo característica de Pudong, né? moderno, não? Esse Muito típico tudo moderno, né? moderno. É porque esse contraste, assim, a parte antiga, digamos assim, cultural, que a gente vê nas histórias, nos filmes, a gente tem esse imaginário, né? Aham. Mas a parte nova, aquilo para mim foi muito chocante, foi muito imponente, foi muito especial, sabe? Em termos de filosofia, de pensamento, né? Tipo, cara, olha como é que a gente é, olha como é que a gente faz, olha o que a gente está disposto a ser. Eu achei Aham. isso interessantíssimo, né? E quando E aí, você fala que você vê hoje foto, desculpa interromper aqui, quando você vê a foto de Pudong pela primeira vez, que você fica muito surpresa, e o que tipo de imaginação, tipo, você tinha imagem sobre a China antes de você ver essa foto? O que você achava a China? Que óbvio é diferente, não é? olha só, assim, a gente tem a visão, vamos lá, eu tenho 52 anos, né? Então, vou fazer 53, né? Então, os anos 70, os anos 80, que é quando eu estou começando a estar 15 anos, 17 anos, você vai tendo noção de coisas, né? A Aham. gente tem toda uma propaganda ocidental sobre o Oriente, né? Eu estou falando do aspecto mais sociopolítico, geográfico, né? Porque eu estou falando da cultura, de ver filmes, pô, de ver Kung Fu, de ver não sei o quê, aquelas coisas, filmes de dinastias, tudo isso a gente já tem, né? Aham. Mas, assim, de social, né? Por exemplo, só para poder contextualizar, né? Quando eu era jovem adolescente, 12 anos, 11 anos, que sempre tive uma vontade muito de conhecer o mundo, né? De viajar pelo mundo, a Sim. primeira atividade, né, que eu fiz para conhecer o mundo foi num curso de inglês, onde a gente foi estimulado a fazer o Pen Friends, onde você escreve uma carta, você vê uma lista de pessoas, de Tim Powers países, antigamente, né? Que aí bonitinho você isso. escolhe uma pessoa e você escreve uma carta, né? Aham. Eu nunca imaginei escrever para um japonês, ou para um chinês, ou para um tailandês, ou para um vietnamita, sei lá. Eu nunca imaginei, nunca imaginei. Então, assim, a gente sempre fica fechado no. Assim, pelo menos estou falando da minha cultura, do meu background, né? Fechado muito no Ocidente, né? Quando Aham. que. Quando o que acontece, ou pelo menos o ponto de vista do outro lado, para a gente nunca se colocou naquela posição. E aí essa foi uma das coisas que eu imaginava que poderiam acontecer e que de fato aconteceu, né? Você vai para um outro ponto de vista de fato, né? Da vida, da filosofia de trabalho, filosofia de vida, filosofia, sei lá, até todas, né? De costumes, tudo que você imagina, assim, é tudo muito diferente. E é bem... Você tem que ter muita flexibilidade, eu acho, para Ok. aguentar assim, as mudanças, como se fosse para um outro país, né? Mas ali é diferente. Oh, com Especialmente certeza. E onde você chegar lá, que você não fala chinês, não fala a língua, que também a vida você conheceu só pelos filmes, como você disse, que esse filme... acho que naquele época tinha até filme não tem tanto como hoje em dia. E quando você chegar lá, é uma chocante total, ou tipo, como você imagina? Como é que é a sua primeira impressão sobre a Então, China? aí a primeira impressão, né? Aí, assim, a primeira impressão, na verdade, ela vem um pouco antes, né? Porque ela Tá. vem nas trocas de comunicação que você faz com a instituição, né? Então, para mim, ali, aquilo era uma primeira experiência Aham. conversando com alguém que não falasse inglês ou falasse, sei lá, francês ou que não tá falando chinês. Então, era entender aquilo, então foi interessante, né? O Bruno, quando a gente conversou, né, e a gente, tipo, pô, vamos nessa, né? Que a gente decidiu ir, né? Aham. O Bruno, ele lê muito, né? Então ele leu sobre os jornalistas que escreviam na época sobre a China, e aí ele vinha nutrindo
e nutrindo de informação, né? Interessante. Aham. Aí a gente falou assim, pô, é legal, acho que aprender o básico de mandarim, alguma coisa, né? Aí a gente se inscreveu para fazer um curso, acho que era com um mês antes. A gente fez um intensivão, assim, de 4 aulas, 5 aulas. Que saímos de lá sem aprender, assim, nada em relação... Aí que vamos para a China. Muito confuso, mas a gente aprendeu algumas coisas, né? Ganhamos nomes, ganhamos um roteirinho para o que fazer quando entrasse no primeiro dia de aula. Alguns costumes que seriam importantes da gente absorver socialmente. Né? Então, isso... E foi muito... Eu te digo que valeu muito a pena. E outra coisa, né? Não sei se eu fico falando muito e você não pergunta, eu vou... Não, eu deixo você falar, porque é interessantíssimo para mim. Porque tem uma coisa interessante que eu comento com você, às vezes, aprender línguas, né? Você aprender uma língua, que não é você é nativo de uma língua e você vai aprender uma segunda língua, né? Na minha geração, isso começou a acontecer no colégio, paralelo ao colégio, mas com você com 12 anos. Não era uma coisa que você aprende desde das primeiras séries de estudo, né? Primário. É uma coisa que você vai aprendendo mais para frente. Então ele já vem tarde. E quando você, na época, aprendeu, o meu início de aprendizado de uma segunda língua, ele foi com visuais, com historinhas, com quadrinhos. Era o início de uma linguagem, talvez, didática, né? Sim. Naquela época. Mas tinha uma lógica, que é a lógica do inglês. Aprender o que é o verbo to be, aprender os pronomes. É uma coisa que era diferente, né? E no chinês é completamente diferente. Ele quebra isso tudo, joga para o lado e fala... Agora você estuda chinês de verdade. Então, mas aí... Agora, como é que é a experiência agora? E eu acho, tem uma coisa que eu vejo que, como você falando a sua história que era na China, que você morou na China, trabalhou na China, e agora você está aprendendo a língua, depois você voltou da China. Então, eu sinto que você descobriu uma nova China, não tem esse sentimento? Quando você lembrar o que estava acontecendo lá, tem coisa que você não entendia, que hoje em dia você já entende. Então, essa parte que, como uma professora, que eu ensino aqui no Brasil, eu vejo a diferença na sala de aula sobre cultura, com certeza. Então, quando você, agora, hoje em dia, sou meu aluno... Acho que você congelou, mas eu não congelei. Ou eu congelei para você. Não. A sua imagem está congelada agora. A sua imagem está muito boa. Mas agora, está ouvindo? Tá agora voltou. Agora tá. Aí que eu vejo uma coisa que, como você já falou também isso da sala de aula, que eu quero muito saber. Como é que esse estudante na China, que como que ele reage que quando você é um professor estrangeiro, que falando inglês, como é que a aula funcionava naquela época para você? Então, vamos ver por parte, né? Quando eu aprendi, a primeira vez que eu tive contato com o chinês foi antes de viajar. Aí a gente aprendeu algumas coisas. Esse aprender algumas coisas, ele foi super importante para justamente absorver um conceito, que é o conceito da entonação, né? O conceito do som, o conceito de acentos. Sim. Que, assim, para a gente é muito simples, né? A gente tem tio, tem acento agudo, tem acento circunflexo, e beleza, né? No mandarim, não. A gente aprende justamente, a primeira lição é aprender a falar os 4 tons na palavra lá, né? Né? Sim. Então, e aí isso já é tipo, caraca, aí começa a aprender as letras, só que as letras você não aprende como A, B, C, D, E, você está aprendendo os sons, o som desse, o som daquele, o som daquele. Então o agrupamento, estou falando de cognitivamente, né? O agrupamento das coisas é de uma outra forma. Então isso para mim foi um pouco difícil, é ainda muito difícil, mas é uma coisa que é gostosa, é um desafio de cognição, né? Eu acho que intelectual mesmo, de você pensar que eu acho que é muito interessante, né? Isso foi a primeira vez. Aí a segunda vez foi quando a gente chega lá e aí a gente manifesta o que aprendeu. Que fosse esse Tachahao. Tachahao. Oxã, Pili Laoxã. Uau! Excelente! Aí, Oxã, Pachilha, you know? Muito bem, muito bem. Então essa apresentação já começou, já falando claramente quem você você vem de onde. Isso, e na hora que a gente fala o Tachahao lá, pelo menos ela falou que ia ser um êxtase, assim.
Porque os alunos, eles não estão esperando que você... Deve ser uma coisa muito interessante, tipo, oi, galera, sei lá, deve ser uma coisa assim, né? Eu imagino. 大家好, é oi, pessoal. Que é. Oi, pessoal, oi, né? pessoal. Uhum. E a gente faz enfaticamente porque o chinês ele é muito expressivo, né? A gente aprende isso. Ó, o chinês é muito poético e o chinês é muito expressivo. São duas características, eu acho que sim, de transmissão de sentimentos que eu acho muito interessante. É verdade. Pro bem e pro mal, né? Porque eles são... Eu falei até com você, né? O porteiro Imagina que um professor tão feliz assim, tá? Carioca, você é carioca, não é? Chega na sala de aula e falando 大家好, 我是 Billy, 我是巴西人. Excelente, eu sou brasileiro. Eu acho um privilégio maior mesmo foi ter ido com o Bruno, sabe? Tá. Eu com o Bruno. Tá entendendo? Isso para mim é muito distinto, porque eu já viajei o mundo sozinho, já viajei com o Bruno. A gente tem um grupo de amigos de colégio, de faculdade, assim, dessa área de design, que a gente costuma viajar, enfim, viver experiências que a gente faz no nosso trabalho é transmitir experiências visualmente, graficamente, enfim. Mas ter ido com o Bruno é professor de design já há bastante tempo, antes de mim. Tá? Eu passei a ser professor depois dele. Então ele tem uma experiência profissional de professor didática, de relacionamento muito interessante. E ele é meu amigo há muito tempo de faculdade. Assim, primeira turma de faculdade, sabe? Então, aqui, assim, tem uma relação de amizade e de conhecimento das coisas, né? Assim, muito natural. Então, isso é muito confortante. E eu percebi muito isso na largada. O Bruno, acho que também percebeu isso. E a gente, quando relembra esses fatos, é muito interessante. Eles falaram que iam pegar a gente, né? Mandar alguém buscar a gente no aeroporto, né? Tá. O nosso imaginário, vão mandar alguém para pegar vocês no aeroporto, vão ter uma pessoa com aquelas plaquinhas que ficam no aeroporto, né? Esperando, aí você entra, um carro vai pro lugar, né? Aí a gente viu os nomes, era Pili e Polunô. O nome do... na caractere? E eram dois, não. Em Pinyin. Em Pinyin, ok. E eram dois motoristas de táxi. Que não falavam inglês, não sabiam absolutamente nada de inglês. E provavelmente eles ali souberam, deve ter sido, nós fomos contratados pela Raffles. Pô, beleza, eu também fui, cara. Eu tenho que pegar um cara chamado Fili, um Bashir. E ele, eu tenho que pegar um Polunô. Aí aí nós chegamos ali, eram dois motoristas de táxi e os caras falando. E a gente, caraca, não tô entendendo nada, não sei nem o que o cara tá falando. Aí o que a gente fez? Nossa estratégia. Tivemos uma estratégia. Vamos botar as malas num táxi. E vamos eu e você no outro táxi, porque eram dois táxis, entendeu? Eram dois motoristas. E aí, tanto eu quanto o Bruno estavam muito desconfortáveis disso. Porra, vou eu pro motorista, pra onde eu vou? A gente não sabia falar nada, os caras falando, eles pareciam que estavam brigando entre eles. Aquela coisa que eu falei da ênfase, né? Beleza, então essa foi a nossa primeira, essa foi a primeira percepção, né? Aí finalmente chegamos no hotel. Chegar no hotel. Conseguimos. Aí, não sei se eu vou estar alongando muito o papo, mas esse trajeto do aeroporto até o hotel onde a gente ia, estava chovendo, e a gente estava no carro, e aí a gente estava vendo aquilo, a gente ia passando, né, ia vendo os prédios pra caramba, as estradas, aí quando chegou em Xangai mesmo, ali naquela área de downtown, que tem aqueles viadutos de 6, 7 andares, de níveis de... aquelas luzes, todo prédio com luz piscando. Aí a gente ficava assim, caraca, é muito louco. Aí chegamos assim, chegamos no hotel e tal. Essa foi tipo nossa primeira experiência ali. Primeira experiência quando eu chegar lá, que a pessoa escrevendo em pinyin o nome de vocês já é bem diferente. E na sala de aula? Mas alguém deve ter pedido, né? Alguém deve ter falado, leva isso, leva isso. Mas que quando na sala da aula, você dá aula para os comparando com os estudantes do Brasil, qual a maior diferença na sala da aula? Então, muito diferente, muito diferente. Primeiro porque tem a questão de que, vamos lá,
primeiro dia de aula, a gente conheceu todos os professores, a gente viu que era uma instituição de ensino internacional, então tinham muitas nacionalidades, tinham professores de várias áreas, então a gente entendeu que era um ambiente internacional. Só que eu, particularmente para o Bruno também, a gente não tinha tido uma experiência com alunos chineses, né? Então, e dar aula para o chinês. Então, a gente sabia que os 3 primeiros períodos de 3 meses, a gente teria o auxílio de uma intérprete, né, que faria a tradução das nossas aulas. Tá. Mas a gente ainda não sabia qual era a dinâmica, se era uma intérprete que ia ficar sempre com a gente, que era uma que ia ficar por aula. A gente não entendia nada. E aí, quando a gente chega na aula, eu faço esse Tatiahau e a gente começa a falar. Até você entender o timing que você tem para dar aula, porque, na verdade, a gente tem que dar a nossa entrega em inglês, e a intérprete tem que dar a entrega dela traduzida em inglês, em chinês. Em chinês. E então, se eu estiver falando muito, quanto que eu tenho que parar para ela começar a falar, sabe? Sim, esse você precisa que tem uma combinação. Porque eu faço o trabalho de tradução também, entendo muito bem o que você está falando. Aí você fala muito... Tem que ter um ritmo, né? Então tem que entender o ritmo, porque senão a aula fica muito grande, fica muito pequena. Isso a gente não tinha noção e foi entendendo. Então isso foi em relação a dar aulas. Que é uma outra característica também minha e do Bruno, que a gente também discutia essas questões, né? Muitos professores que estavam lá, né, eram professores que eram mais viajantes, que ficavam um tempo ali, então aproveitava, o cara é fotógrafo, assim, mas tinha, com experiência didática, assim, o Bruno certamente era o professor mais experiente na hora que ele já chegou ali, entendeu? Eu provavelmente era o segundo mais, entendeu? Entendi. De didática, estou falando assim, de entender a relação com o aluno, de entender a sua função, a sua importância em relação à orientação. Isso foi uma coisa. Então, quando a gente chega lá, quando eu chego lá particularmente, entender que o aluno está entendendo o que eu estou falando. Até então eu chegava que era. Quando eu comecei a ver as entregas, seja de qualquer forma, a entrega do trabalho, a entrega do comportamento, a entrega da ideia do que tinha que fazer, a gente via que tinha tido um ruído. Então a gente tinha que aprender a ser cada vez mais específico. Entendeu? E você tem que... muito específico. Esse já chegando que é um ponto que você precisa primeiro que encontrar essa dificuldade de técnico. Você tem que ter um ritmo bom que combina com o tatuador. Tá bom. E os alunos, quando daqui esses alunos, todos os alunos são chineses, né? Muitos, a maioria. Tinham alunos internacionais, tinham holandês, tinham alemão. Entendi. Mas a maioria são chineses. A maioria chineses. Tinha Qual pessoal da Mongólia, tinha gente também de Mongólia, caramba. Tinha aluno da Mongólia, tinha aluno de Taiwan, tinha aluno tinha vários lugares. E qual a diferença comparar com os alunos já aqui no Brasil e os alunos na China, especialmente? Você sente? Olha só. São 2 grupos diferentes, o fundo cultural tudo diferente. Eu não posso deixar de ver o contexto da gente, né? Que estava numa instituição internacional, né? Onde o aluno ali pagava, era privado, uma instituição privada. Para o aluno estudar ali, ele tinha que pagar muito. Então, a família que colocava o aluno, a família colocando era por justamente orientação, provavelmente de liderança, de visão, do que vai ser o país, do que a gente precisa, da questão que eu imagino do partido, né, comunista. Isso aí são o que eu imagino, né? E aí tem orientação. Você, design é uma profissão X, Y, Z. E essas instituições, os melhores alunos, eles colocam nos lugares, vai na BMW, vai trabalhar no Lisboa, então eles conseguem inserir e fazer isso propagandear. Então, esse contexto de eu estou numa instituição privada, a gente percebeu que tinha uma distinção. Alunos que, a nossa disciplina, a área de design, é uma disciplina que ela requer, exige naturalmente vocação e desejo, né? Eu quero estudar isso, ainda que amanhã eu não queira mais, mas eu tenho que ter esse desejo de querer estudar. Eu não posso fazer uma coisa que eu não quero, entendeu? Porque ali tem um trabalho, desde o trabalho manual até trabalho de reflexão, até trabalho de observação, até trabalho de... Enfim, é uma série de coisas, né? Que se o cara não quiser fazer, ele não faz, não sei. Então, até a gente perceber que tinha essa distinção de alunos, tinha alunos que tinham interesse
chineses. E tinha alunos chineses que não queriam nada. Como tinha outros alunos de outro lugar também que não queriam nada. Estavam ali justamente porque era uma imposição. Filho, você não vai ser médico. Eu quero ser médico, pai. Não, médico não. Você vai ser designer. Deve ser porque a instituição que é uma escola que é internacional e você que traz o professores mundialmente e também a custa muito alta. Então tem gente entrando na escola que tem aluno em escola só por causa de família que ela. Então tem gente também muito dedicado. Então essa dedicação que quando eu ensino você durante nossas aulas, eu vejo uma coisa muito especial, que você me fala, que é uma coisa, porque você é designer, que isso é uma coisa que eu vejo só acontece com você. Cada vez quando eu mostrar um ideograma, um hanzi, que é muito fácil para você perceber a ordem de escrever e quantos traços. Sim. E isso é totalmente diferente como o português ou o inglês. Se é uma língua, depende de letras. Você usa a soliteração. Mas o chinês, a gente usa... Eu nunca falo, deixa ninguém falar desenhar, mas é escrever. Então, quando você vê que isso que os alunos chineses têm uma grande dificuldade de solicitar, até eu também, que usa as letras, você lembra? Então, muito. Isso que você vê a maior diferença, que a gente pintou, exatamente, que está errado. Então, os alunos que nossa língua é um desenho, não é basicamente o sistema de escreve. E você vê que essa facilidade, quando os traços têm a começa aonde, para você é natural. Isso é muito interessante para mim, eu nunca precisei explicar. Não, olha só, mas olha que coisa interessante. Eu gosto de ficar fazendo essa... Vamos lá, é a primeira vez que eu estou estudando chinês, ok? Estudando chinês é que eu marquei um compromisso eu comigo mesmo e com você, de a gente se encontrar tal dia para ter uma hora de estudo sobre a língua. Sim. Da forma que seja, né? Eu faço isso, esse é meu compromisso. Eu nunca tinha feito isso. E para estudar inglês, eu sempre tive grandes problemas de cognição. Eu tenho que aprender as coisas que me interessam. E aí eu vou aprender do meu jeito. Então, o professor tem uma função importantíssima. Eu estudei em colégio católico, 13 anos de ensino muito rígido, com uma didática horrível. Eu odiava estudar. Fui para os Estados Unidos, eu tive mestres que me ensinavam, me entusiasmavam, me inspiravam, me cobravam, me davam bronca e faziam eu andar. E com esses caras eu aprendi a aprender. Aprendi a pensar, aprendi a tudo, entendeu? Quando eu aprendi nessa questão de que aprender uma língua eu tenho que fazer naturalmente, quando eu estudei inglês, eu reprovei 3 vezes no ensino do CCA do básico. Fui para os Estados Unidos, passei 3 meses, não estudei inglês, fui para o high school, né? Voltei falando inglês. Me formei, em 2 meses eu estava formado no Brazos em inglês. Entendi. Que era inglês mais coloquial, Então, o que acontece? O chinês foi a mesma coisa. Eu aprendi antes de ir, porque a gente achava meio que necessário. Lá eu fiz questão de não aprender, não aprendi, não quis estudar ainda. Meu negócio era botar música, ou ficar ouvindo rádio e ficar vendo televisão. Aprender o que aprender naturalmente, o que me ensinava ali e que eu absorvia. Passou-se um tempo, muito tempo, passou, sei lá, quase 10 anos, eu me achei preparado para estudar chinês. Olha só, preparado para estudar, porque é tão, na minha visão, eu achava tão complexo, é complexo, mas tu tem que ter, eu quero aprender, eu quero... E no chinês tem uma coisa que eu acho que é maravilhosa, Paula Aucher, é que quando você fala chinês com um chinês, o pouco que você fala, a percepção dele em relação a você muda completamente, ele já fica aberto, ele já tem uma surpresa, ele já fica, nossa. Então isso é muito gostoso, é o quê? A comunicação acontecendo, sabe? Exatamente. Isso é muito legal. Isso acontece não só com chinês, com qualquer língua. Que a gente sabe que nossa língua é difícil, é diferente, é estranha. Então, quando é um estrangeiro, um brasileiro que chegando falando o chinês, que mesmo são poucos, que aquela relação totalmente mudou, o tratamento mudou também. Então, isso aconteceu comigo pessoalmente, que cada vez quando eu cheguei, que vai viajando, voltando para o Rio, que chegar no Galeão, e as pessoas nunca perceberam que um rosto desse fala português.
Quando eu começar a falar português, sempre assustar o Polícia Federal. Sempre é. Quando eu começar a falar, aí eu já, você fala português? Falo sim. Ou você mora no Rio? Eu moro no Rio. E você fala português carioca, né? Porque eu moro aqui, imagina. Eu só conheço carioca. Hoje em dia já tem mais aluno de outro estado, de outro país. Mas pessoalmente, a vida, quando a gente fala que a vida, tipo, antes de pandemia, quando eu encontrar alguém de verdade, ela só carioca mesmo. Então, esse que você fala que... Você fala muito bem. Obrigada, Xie. Então, continuando, pintou, mas essa é a solicitação da professora Bao. Ok. Mas isso é umas coisas... Isso é interessantíssimo, essa coisa do pintsoi lá, né? Porque olha só, coisa... Pode falar. Pode falar, você fala, continua. Pode. É porque, assim, a gente aprende desde criança a não errar a grafia, sabe? É tipo, você ser alfabetizado, ele significa se você escreve errado ou não escreve atenção com 2 S ou com C cedilha, sabe? Você cresce aprendendo a escrever certo. Então, o escrever errado é algo que a gente, quando vê, já acontece o tempo todo, a gente escreve errado. E às vezes passa. E a gente se sente, inclusive, constrangido quando a gente deixou passar alguma coisa porque passou. Porque acontece. Mas a gente tem esse nível de intolerância, digamos assim. Quando isso acontece na segunda língua, eu nunca tinha... Eu demorei a entender que o aluno... se eu me colocar do lado dele, né? Cara, como é que você vai querer que ele, às vezes, tem alunos lá que aprenderam o inglês na Raffles. Então, ele tem o inglês que ele aprendeu ali, sabe? É muito difícil, porque é uma outra língua, então, ele também tem que ser preparado a entender. E aí, isso começou a fazer um pouco de diferença pra gente, pra mim, no final, especialmente, porque eu fiquei só 2 anos, né? Então, em 2008. Mas a gente já tinha feito um projeto, eu e Bruno, a gente tinha feito um projeto para Mariana Ox, que era uma designer que é diretora de arte, que fazia uma série de revistas de uma editora, que ela convidou eu e Bruno para a gente trabalhar tipografia chinesa numa revista inglesa. Né? Que ela teria a versão em inglês, teria uma versão em chinês. E aí a gente foi chamado para fazer essa tradução, essa interpretação. E aí a gente estava dando aula de tipografia, né? Na faculdade, né? Ao longo de 3 períodos, eu consegui identificar a intérprete, a tradutora, que melhor tinha entendido os conceitos de tipografia e que depois ficava fácil transmitir certas coisas porque ela já tinha entendido. Então, e essa professora acabou que eu e Bruno chamamos para ser nossa assistente. Entendeu? Então, ela passou a ser nossa assistente tipográfica, de chinês. Ela entendia as nossas preocupações e ali a gente começou a entender alguma coisa que foi começando a ser aplicada nas aulas. Uma delas era a questão de eu entender que o cara, coitado, porque eu era muito exigente no início. Eu fazia ele escrever, sei lá, um estilo negrito, se chama bold. B-O-L-D. E a maioria escreve B-L-O-D, blood. A maioria. E essa versão na China, né? Versão na China. Eu sei. Mas, enfim, no início, tu é intolerante porque você acha que ele não prestou atenção. Mas o cara não é que não prestou atenção, ele não entende que uma coisa trocada não faz diferença. Entendeu? Faz diferença. E é natural, entendeu? Porque eu fui entendendo que o mandarim, os caracteres, eles não eram letras, entendeu? Eram as ideias de coisa. A gente memorizar ele como um símbolo inteiro. Se grande problema, exatamente, é uma figura. Quando são símbolos. Quando a gente, que você fala que a maioria, eu falo que é bold, não é bold. Não que eles não sabem a diferença, sabemos sim. Só que eles memorizam essa palavra bold, não memorizam como solicitando. Tipo, você B-O-L, não, eles não soletram. O que eles fazem? Nem passaram pela essa fase, né? Sim, eles tentam memorizar como inteiro. Então,
Memoriza É aquilo isso do aí. visual, você pode, tipo, ver errado, aí ver, olha, esse acontece comigo diretamente. Uhum. Não importa como E que eu falo, eu entendo teoria, Uhum. português é assim, mas mesmo assim, eu escrevo tanto em inglês quanto português cheio de erros por causa disso. E quando a Uhum. pessoa que estuda chinês hoje em dia, que no seu caso, você precisa esquecer essa parte. Tem que Uhum. lembrar que ler o A símbolo é forma, o né? dia inteiro. Exatamente. Essa história que é muito Uhum. interessante sobre The Bold. Aí quando você... Tem alunos não a passar a prova, o que acontece lá? Não, o que que Aham. acontece? Então, a gente era Uhum. muito exigente, né? Então, eu Aham. e Bruno, a gente tinha um nível de exigência, mas assim, aí a gente foi pegando. O Bruno, ele pega, o Bruno é muito visual. Tá. Então, ele traz muito da coisa do que ele trabalha de quadrinhos, coisa do Uhum. humor. E ele Uhum. consegue. Aí, então, eu vou muito na dele, né? Sim. Aí a gente conversava, a gente fazia as aulas, a gente conversava. Então, os Uhum. projetos que a gente fazia, né, para os alunos Uhum. fazerem, eram basicamente coisas que eles pudessem entender justamente essas coisas. Então, assim, tinha Uhum. trabalho que exigia uma atividade. Que nem Ok. você fala para mim, tem que fazer o dever de casa. E eu não faço o dever de casa. Aí você fica brava comigo, correto? Então, era a mesma coisa. Não, eu não ficar bravo, não, entendeu? E eu ficar um pouquinho nervosa, tá? Vamos Eu falar. sei, então. Aham, Não, e tá tá bom. certo, né? Você é o Lao Uhum. Shan, né? Você tem que arrancar Uhum. de mim, né? Eu É que isso tenho que fazer aí. minha. Uhum. Assim, eu concordo, só que não dá, né? Então a gente vai, vamos Tá bom. levando. Aham, ok. Mas aí o que que Uhum. acontece? Você percebe, também começou a perceber, as pessoas que são muito esforçadas e que querem muito fazer a coisa. Uhum. Você começava a distinguir o Tá. cara que é malandro, Uhum. já passou 9 meses, né? Você já está ali, Uhum. você já sabe quem é o malandro, quem que é o cara Uhum. que está ali para estudar e tal, e tal, e tal. Então, assim, basicamente, quem reprovava mesmo eram os caras que não Uhum. faziam nada. Só que, Uhum. em determinado momento, eu tive um aluno que era chamado Edward, que Uhum. ele era um cara muito bom, Uhum. e eu gostava dele, eu achava que ele precisava de um empurrão para Tá. justamente poder Para desenvolver melhorar. mais, porque ele Uhum. queria desenvolver mais. Uhum. E na minha cabeça, nada mais natural do que ele fazer novamente o Sim. curso, Uhum. perfeito? Sim. Só que tecnicamente é uma reprovação, Tá. né? E Uhum. eu queria que ele fizesse, porque eu queria que ele fizesse, Você para queria ele aprender de poder, verdade. para ele aprender de verdade. Uhum. E aí os pais dele vieram, né? Aí ficaram tristes, e aí eu tive que explicar. Fui muito Uhum. carinhoso com eles, fui muito carinhoso com o Edward, porque aí eu comecei a entender alguns conceitos também de luz e phase, né? De Uhum. perder, de Por isso ficar. você é o professor mais chamado, que Bruno falou aqui. Eu vi na comentário. Ele falou que Não, você foi o professor mais não, chamado não. na Lá, ó, instituição. nós éramos muito sortudos. Nossa Ok. época, the Uhum. Golden Age of Raffles, Oh. teve Aham. uma Golden Age, teve uma Uhum. época que foi ali mágico. Então, o corpo de Uhum. professores era maravilhoso, todo mundo era Entendi. amado. Os alunos se Entendi. beneficiaram. Os alunos chineses, Uhum. professora, os Uhum. alunos chineses, não vou falar dos outros que eu não conheço, tenho amigos outros também, mas assim, eu vou falar dos chineses, porque o chinês, para mim, era mais difícil. Se eu falar de um cara de Uhum. Singapura, ele já aprende inglês, ele já sabe. Sim, sim. Mas se eu falar de Uhum. um chinês, não. Eu tenho um aluno chinês que o cara ele é uma exponência mundial. Ele faz software, ele vai para Uhum. Califórnia, né, para aqueles Uhum. lugares. Sabe uma coisa? Uhum. Ele é um design aluno maravilhoso. Tem vários. Uhum. E tive alunos com estilo, que é outra coisa interessantíssima para os conceitos da China, culturais, né? A Uhum. gente percebe que o jovem chinês, ele é muito tradicional, ele é Uhum. muito conservador nos seus costumes, nas Uhum. suas tradições, na sua cultura Uhum. mesmo, né? Uhum. Ele é muito convencional. Mas Uhum. você tem alunos que têm uma expressão Uhum. corporal, tem uma expressão visual, tem uma expressão no trabalho. Isso Uhum. era muito maneiro também, sabe, de ver. Entendi. E Entendi. esses alunos eram interessantíssimos. E são alunos que já voaram, né? Já
fazem parte de um momento especial, né? E você falou quando esses alunos que tinha que reprovar, e como é que ficou a história final? A segunda vez ele aprovou? Não. Ele passou? Ele passou com 10. E merecido, não foi empurrão, não foi nada. Ele simplesmente precisava daquilo. Ele entendeu por que você fez isso? Os pais dele vieram agradecer. Houve ali uma inversão de sentimento muito grande, eu acho, entendeu? Acho que até porque eu também acho que tive a delicadeza de cuidar, né, ali do... Com certeza. Você fez isso para bem dele. Que aqui na China que a gente tem um respeito para o professor absolutamente. Que quando mas reprovar, esse é uma coisa terrível para os alunos. Normalmente, na nossa cultura, quem tem que fazer, de novo, a prova, é se considerar um erro, uma falha. E a família inteira se sentia vergonhada, o aluno também, que eu posso imaginar, mas depois ele entendeu a razão e aprendeu e passou com 10. Eu acho que é muito bonita essa história. Aí que vida na China, vamos falar um pouquinho sobre a vida na China. Que eu sei que tem coisa, a vida, lauai estrangeiro, gringo em Shanghai. Você me falou uma coisa que lá na China, que naquela época, hoje em dia também tem bastante, aquele bicicleta elétrico, sabe? Tinha. Adorava a bicicleta elétrica. Eu tive 3 bicicletas elétricas. Você tinha 3? Tive 3. E você fala que uma vez tinha um acidente, você, Bruno, como é que acontece essa história? Fala um pouquinho para a gente. Professora, está parecendo a entrevista do Jô Soares, né? Que eu já te cantei a pedra toda, né? E você... eu não tô falando nada não, tá? Porque eu sei que essa história é interessante. Você não me cantou bem maravilhosa. Essa história é maravilhosa. Essa história é maravilhosa. O nosso caminho para a escola já era muito bonito. Assim, a China é muito bonita. Ali, Xangai é muito bonito, né? Xangai é uma cidade maravilhosa ali. A nossa área é uma área nova. E a gente pegou obra para caramba, né? Muita obra, 24 horas por dia. Então era tudo poeira. E daqui a pouco tudo vai ficando bonito. Então. Mas andar em Xangai era interessante. E eu e Bruno, eu tinha uma bicicleta elétrica. E eu quando eu ia para a faculdade, eu levava o Bruno. Tinha ocasiões que eu levava o Bruno, tinha ocasiões que não. Enfim, a gente variava, né? Dependendo da situação. E tinha ocasiões que também ele voltava comigo. Entendeu? Mas a gente comeu muito na China. A comida na China é muito gostosa, entendeu? Durante vários anos ali, né? Comendo... Xiaolongbao. Cao Tirin. Isso aí. Yan roll. E você levando ele na... Aí eu levava ele na bicicleta, pô. Bruno comia muito. Bruno comia farinha láctea, entendeu? Bruno, é verdade? Ele daqui, tá? Ele daqui. Eu não ficava sem o café e o Bruno não ficava sem a farinha láctea, entendeu? Ok, tá. Aí, enfim, a gente tava andando pra casa, naquela coisa lá, de repente a bicicleta fez pum! A roda de trás amassou. Os 2 gordinhos rolaram pelo chão. Os chineses fizeram aquela rodinha. Os chineses viram 2 lauais se rolando no chão, né? Gordinho, né? Aí eles fazem uma rodinha, fica todo mundo rindo, fica até Foi um dia maravilhoso, né? Então, comentando, ok, a de bicicleta, ok, quebrou, ok. Então, exatamente. lauai que eu imaginando que andar de bicicleta elétrica, isso já que me mostra que você já é muito local. Que essa é uma habilidade de adaptação total, tá? Usar aquele, porque aquele bicicleta vai indo qualquer lugar. Para quem andar, quem andar na calçada não é tão legal não, porque sua bicicleta pode vir a qualquer lugar. Pode ir na rua, pode ir na calçada, pode ir na qualquer ponto. Pode sim. Tá? Ok. Pode. Então, e você chega restaurante que você vê que diariamente como que é vida em casa. E eu acredito, onde vocês almoçam, jantar? Vocês cozinhavam em casa? Como que funcionava? Então, não. A gente poderia cozinhar, mas a gente não cozinhava muito, na verdade. Mas a gente gostava de comer na rua. E por isso que... E comer na rua, na China, comida muito boa, você falou, é muito caro? Para a pessoa saber. Não, muito barato. Exatamente. Muito barato. E não faz muito sentido fazer em casa. Especialmente hoje em dia, que tem aquele aplicativo de entrega comida. Muita gente não cozinha mais em casa agora. Não,
Ali, assim, a comida é muito boa. Tem algumas coisas que são muito diferentes e que, pô, são meio... não gosto, né? Faz aquela cara Tipo o quê? Tipo o Não, quê? então, tá, o tofu podre é um deles, né? Mas Ok, esse é difícil, esse é difícil. Esse é pegar esse é bem pesado. difícil para todo mundo, né? Não para mim, não. Eu amo. Eu sei, Eu mas sinto muita saudade. Okay. é porque é gostoso. E eu imagino, né? Porque, assim, esses paladares, eles que nem picância mesmo, né? A picância, na China, minha tolerância, hoje aumentou muito, né? Eu sou um cara que eu como muita pimenta, então entendi. A China ela veio trazendo isso, né? Mas, por exemplo, teve uma vez que a gente foi numa corrida de Fórmula 1, eu e Bruno, logo que a gente chegou. Lá foi Fórmula 1 em Xangai? Fomos em Xangai, foi 2006, a gente chegou em agosto, a corrida era em outubro. Entendi. A gente tinha acabado de chegar. Aí, enfim, aí a gente foi, voltamos na volta, que o ônibus deixa no lugar para você pegar o trem, né? O shuttle, ele te deixa num lugar. Aí tinha um restaurante grandão, aí a gente foi lá comer nesse restaurante grandão. E a comida toda, ela vem sempre nos cardápios, ela vem fotografias, vem o texto em chinês e vem uma tradução, quando tem, em Chinese English, né? Chinese English. Obrigada. Não, com todo respeito, é porque tem uma distinção, né? Mas é verdade, tem razão. É quase que nem o português de Portugal para o brasileiro, né? Assim, a gente chama isso Chinglish. Tá chamado de Chinglish. Chinglish. Da China. Então, mas aí você vai vendo ali, você tenta relacionar o que você está vendo com que a foto com que você está lendo. Então, tu lê uma coisa. E tinha uma coisa que era tipo uma iguaria de uma bola de camarão, assim. Que era shrimp ball. Shrimp ball. Stuffed shrimp ball. Uma coisa assim, sabe? Aí quando fala bola recheada com camarão, o que o brasileiro imagina? É tipo uma coxinha, sei lá, só que de camarão. Camarão empanado. E parece muito bom, né? E a foto era linda, né? A foto era linda. Aí dividimos no meio, botamos na boca. Cara, deu uma cãibra aí, sei lá. Não imaginou que sair fumaça na orelha? Não tem essa sensação? Que quando é coisa picante demais. Porque eu sentia. Mas eu vou dizer, era tudo de estranho, diferente. Era um sabor que eu não dava. Isso foi a primeira vez. Aí a gente, cara, não podemos acreditar nas fotos. Isso aí. Não podemos acreditar no que está escrito. Aí um belo dia fomos num outro restaurante. Aí nesse outro restaurante a gente comeu uma comida maravilhosa, cardápio fotográfico também, né? Acertamos a comida, pedimos a sobremesa. Tinha um pudding. E parecia um flan com uma calda, né? Aí gente, um pudding, sobremesa, né? É pudim, não? Sobremesa que é pudim de leite? De peixe, sei lá. De peixe? Essa é sobremesa? É mesmo? Não era sobremesa. Não era sobremesa. A gente é que achou que fosse. Que Bruno aqui está perguntando você a história da pior sobremesa do mundo. Não, essa não é verdade. Não é possível. É essa. Ok. Não, vou te dizer, olha só. Porque o que acontece? O nosso cérebro está acostumado com... Vê lá, você associou uma palavra, é uma informação. Pum. Aí você tem... A foto é outra informação, pum. E você tem dentro da tua caixa toda a tua informação relacionada àquilo, pudim. Sim. Né? Então, você vai comer aquilo, quando você bota na boca e o gosto não tem absolutamente nada a ver, é como se fosse uma cãibra, dá um revertério, dá um choque, dá um... Sim, imaginei isso. Entendeu? Okay. E aí você, caraca, não é possível, é muito estranho, é como se fosse um... Mas mesmo assim, vocês dois não tinham medo e tinham muita coragem e curiosidade para experimentar coisa diferente. Esse que eu admiro muito. Não todo mundo assim, não. Tinha uma coisa que era fantástica, que foi um dos primeiros coordenadores que levaram a gente para o churrasquinho de rua. Tu senta na rua, aí o cara vai vai fazendo churrasquinhos de vegetais, de camarão, de carne, de porco, de peixe, de... sei lá, aranha, tudo.
E aí tu pega aquilo, vai comendo, aquilo tu não para, é beber cerveja e ficar comendo, porque o sabor dos temperos que tem ali do churrasco, das especiarias, pô, é maravilhoso. E o cheiro é muito bom. Esse que você está chamando de churrasco na rua, que esse é uma coisa maravilhosa na China. É muito, muito legal. É muito bom. E depende da região, é um pouquinho diferente, cada região tem um pouquinho de estilo. E você falou que já foi outras cidades também, não há? Que além de Shanghai... Fui. Às vezes eu esqueço o nome das cidades, mas assim, 2 vezes eu viajei, eu não viajei muito não, mas eu viajei uma com um aluno meu, que eu fui para Hangzhou, que era uma cidade perto, a gente foi de trem. A cidade mais linda da China. Eu cidade mais linda da China. Linda, era maravilhosa. Ali eu gravei uma música na minha cabeça que eu ouvi em algum lugar, o meu aluno guardou para mim, eu tinha, e depois eu perdi, mas ela está no meu imaginário, uma música linda, porque eu entrei naquele lago e fui de barco, né, sozinho ali, e tava um pôr do sol, tava maravilhoso. Pôr do sol, melhor ainda. Tava lindo, maravilhoso. E ali em Hangzhou tem um como é que se chama aquilo? A bonde? Ou montanha? Não, aquelas estruturas de casinhas. Que tem templo. Tem templo. Tem templo que não, porque você quando viaja para Hangzhou, que é melhor que você dar uma volta com lago. Lago Oeste de Xihu, que é no centro da cidade, então você dá uma volta para ver várias coisas. Montanha, templo, museu, muitas coisas maravilhosas. Então pegar um barco, depois entra no navio, esse eu acho que é uma das melhores experiências para alguém que viajar para a China. Que realmente é a cidade mais linda. Fui a Pequim também. Achei bem diferente de Xangai. Qual a diferença? Assim, se a gente compara se a gente compara aqui com o Rio de Janeiro, né? Por exemplo, se tu vai a Belo Horizonte, Minas Gerais, tu vai a Belo Horizonte, a quantidade de polícia que você vê na rua é X, é pouco. Aí tu vem no Rio de Janeiro, tu vê muita polícia. Né? A percepção que eu tenho. Então, Pequim, eu tinha a percepção que tinha muita do exército, muita força armada. Sim. Muita segurança. Muita segurança, muito seguro, né? Porque é capital. Tanto que andava... Mas na China toda, essa é uma outra coisa que lá na largada a gente já também desliga um botãozinho, né? Violência, tu desliga o botãozinho da violência, não existe violência. Sim. Até a violência de briga, de rua, mas assim... Em Shanghai, bater boca, não é só bater boca. Bater boca. Exatamente. Então você se sente seguro a qualquer hora, em qualquer local, em qualquer momento, saindo com dinheiro, e na época cartão de crédito não tinha ainda, então era pacote de dinheiro mesmo. Então você ia no banco, você vê senhorinhas carregando pacote de dinheiro para comprar um carro, sei lá, para comprar um apartamento, sei lá. Porque não tinha que... Cartão na verdade, cartão nunca foi popular na China. Porque muita gente só confia o dinheiro cash, essa é uma coisa tradicional. E depois, agora que inventaram o WeChat Pay, que eu só usar pagamento, ou transferir o dinheiro só no celular. Aí, cartão nunca ficou na China. Que ele apareceu um pouquinho tempo e depois a gente só usa celular ou usa dinheiro. Então, mas a segurança realmente é. Que entre Shanghai e Beijing, você vê essa diferença, que realmente que o outro lado tem bem mais polícia, tem mais que a gente sente que aqui no Brasil, entre Rio e São Paulo, sempre tem essa briga de bolacha e biscoito, tudo bem. Em Beijing e Shanghai também existe isso, que um não gosta do outro. Essa é muito comum. Você sentir uma disso? Coisa que... quer ver? Falando de moral e costumes, né? Sei lá, costume, no caso, a moda. A moda como uma manifestação cultural, né? Xangai é muito internacional. Sim. Logo, as pessoas elas têm um modo de se vestir muito avançado, internacional. São coisas que você vê na Europa. Costuma lidar com Lauai. E em Pequim eu via mais tradicional, menos ousadia, parecia mais conservador mesmo. Então isso é uma questão de moda, né? Sim, tem isso. Agora, essa coisa aqui no Brasil também tem, justamente também em relação a Belo Horizonte. Belo Horizonte, quando eu ia, adolescente, eu via a moda de lá, eu falava, cara, isso é muito... E em São Paulo também tem. E a gente, o Rio de Janeiro, como é aquela coisa de bermuda e chinelo, a gente pouco liga, né?
Mas, porra, eu gostava de ir para Belo Horizonte para ver a moda, para comprar uma calça nova ali. Essa coisa de cultura, né? E voltando ao assunto das viagens, né? Eu fiz uma viagem de avião, se eu não me engano, para uma cidade chamada Chengdu. Ela é bem no centro assim, da China. Capital de Sichuan. Capital de Sichuan. É muito longe, é muito longe. Eu achava que eu ia fazer uma viagem. Na Sudoeste. Mas no Brasil é quase como se estivesse indo de Oiapoque a Chuí, entendeu? E se você for de avião, eu acho que deve ser 2 horas e meia. 6? Não, foram 6 horas de avião. Se fosse então 6, não pode ser Chengdu. Tem que ser algum lugar que é mais longe. Lá no meio, meio. 6 horas que você talvez a China, geralmente, um voo, tá? Talvez a China. Porque a China é muito grande. Aí, se fosse o Chengdu, que é mais perto. Enfim, aí fui numa cidade onde fui super bem recebido. Eu adorava fazer esse marketing. A faculdade ela começou a botar eu e Bruno para fazer marketing. Uau, vocês dois ainda fazer marketing? Na verdade, divulgação. Todos os professores tinham que fazer. Todos os professores acabam que fazem. Porque são Lauai. E o Lauai visitando uma escola de 2º grau, né? Ele é uma escola de ensino fundamental. É sempre interessante, né? Sim. Eles têm essa percepção. Então, para falar sobre o que a escola vai fazer, o que é design, o que é arte, o que é comunicação visual, quais são os problemas do futuro, quais são... Aquela coisa, um discurso, né? Entendi. Todos os professores iam, só que a gente é brasileiro, né? E o brasileiro tem a figura, personalidades, a cultura do futebol, Ronaldinho, Pelé, Carnaval, são coisas que todo chinês conhece. Churrasco. Todo chinês conhece o Brasil. Todo chinês conhece o Brasil. Pelo Ronaldinho, pelo não sei o quê. Então, a gente ia para as coisas e, como a gente sabia entreter, né? O Bruno é um piadista, então ele faz piada o tempo todo, não sei o quê. Eu também sou meio comunicativo. A gente acaba que fazia sucesso, né? Então, bota os brasileiros lá, que os brasileiros, os caras curtem. Eu acho que esse caloroso de vocês, que essa felicidade, esse alegre, eu acho que é uma coisa que só existe aqui no Brasil. Eu acho, tá? É muito única isso. Então, quando a gente vê, eu nunca vejo, tem povo que é tão feliz como no Brasil. Que para mim, a primeira vez que eu vi o carnaval, é uma experiência espetacular. Não por causa de eu ver a escola de samba, não. Acho que o espírito. A pessoa é tão feliz, tão feliz. Que a China, que a gente só sabe trabalhar ou estudar ou trabalhar. A gente nunca vê diversão e dessa felicidade. Então, eu imaginei que quando você estudava lá na escola, para os alunos deve ser uma experiência que é incrível também. Que é muito, muito interessante. E vocês são alegres. São felizes. Não, a gente gostava muito, os professores gostavam. Não, a gente sim, foi um período muito feliz. Né, assim. Ok. E agora uma pergunta. Você voltaria à China, se tiver oportunidade de novo? Para trabalhar de novo? Para trabalhar de novo? Exatamente. Bom, vou responder tecnicamente, né? Sim ou não? Sim. Né? Sim. Agora, voltaria, tinha que ser uma coisa profissionalmente muito melhor do que, obviamente, você, com certeza, você não vai sair. Com certeza. Mas, assim, pelo voltar pela experiência, sim, claro. Já voltei para trabalhar. Em 2010 eu voltei para trabalhar. Foi uma outra percepção, foi uma outra visão. Entendi. E nessa vez que você voltou foi quando? Essa segunda 2010. vez? 2010. Você sentia a mudança? Total. Em que sentido total? Primeiro, eu acho que no próprio inglês. Assim, de mais gente, você vê mais gente falando inglês. Básico. Isso aí. Estou falando de coisa básica, né? Não estou falando o cara é fluente, não. Sim, mas ele já básica. No básico. Especialmente em Xangai. Esse desde Xangai, que né? A Olimpíada, que tinha uma grande pura tipo de educação que fala que mais de serviço tem que conhecer, falar um pouquinho inglês. E eu acho que em Xangai tinha um campaign que em Beijing também, eu acho que taxista tinha obrigatório, tem que falar um pouquinho. Ela lei. Não sei se agora como que é. Então você sentia essa mudança, com certeza. E depois, o que mais? Senti. A arquitetura, né, dos locais, as coisas mudam, as lojas mudam, sai loja, entra loja, sobe prédio. Sim, acho que foi 2010, exatamente. Desce prédio. Então, assim, é muita coisa que acontece num período muito curto de tempo, né? Então,
estação de metrô a dar com... Porra, aquilo ali tinha tanto, agora já tem 3 vezes mais, né? Shanghai não tinha metrô. O metrô Então, de Shanghai foi uma coisa novidade. Ele tem menos de, eu acho, 15 anos. Não, olha só. Olha só. Quer ver um referencial? Em 94, eu morei nos Estados Unidos de 92 a 95, tá? Tá. Então, isso na minha vida é um referencial, é um marco, né? Porque eu morei ali, eu morei 3 anos ali, então aquilo ali virou um marco para mim, uma referência. Claro. 92 a 95. Em 92 a 95, Pudong estava começando a ter as primeiras fundações, ainda era um mato, só era mato. Sim. Sim. Pudong só era mato, era que nem Vargem Grande aqui no Rio de Janeiro. Sim. Sabe? Era só mato. Ela é uma ilhazinha que de um pescador abandonada. Ela é nada. Aí você vê isso, e aí então minha vida mudou de 92 até hoje, né? Sei lá. Então quando eu estava em 2006, na China, de 92 ou 95, quando eu voltei para 2006, são 10 anos, né? Sim. Não é muita coisa. Para a China, 10 anos é muita coisa. Não. Para a China eles fizeram aquilo acontecer. Exatamente. 10 anos assim, dá para criar uma cidade. Então, aí isso demonstra, vai conectar só com uma questão que eu acho que é interessante falar de cultura, de filosofia de trabalho, que o ocidental não entende. A cultura do chinês, ele é voltado para ser uma pessoa útil para a sociedade, correto? Então você produz. Sim. Eu produzo. E se eu me alimento, eu produzo. Eu me alimento e produzo. Essa é a educação básica. É uma filosofia, exatamente, é uma filosofia fundamental, elementar. Se não entender isso, o julgamento é tosco, né? Fala que não tem isso, não tem aquilo. Cara, não tem nada a ver, ele está feliz trabalhando porque ele produz. Sim. Então, esse conceito de produção de trabalho, a filosofia de trabalho, de como eu tenho que produzir, aqui a gente é muito by the book, tudo certinho, vai fazendo por etapas as coisas assim. E lá não, são saltos, atropelado, mas vai que vai. Então, o metrô na nossa rua demorou anos, aí, meses, né? Não pode falar anos porque lá é meses, demorou meses. Aí, de repente, tá tudo pavimentado. Aí, daqui a pouco, caraca, esquecemos o caminho dos cegos. Aí, pum, quebra de novo a calçada e faz o caminho dos cegos. Aí, daqui a pouquinho, caramba, esquecemos de cercar o urbanismo, as árvores. Aí quebra de novo e faz. Mas faz, entendeu? Se o cara, deixa eu fazer o planejamento para fazer não sei o quê, deixa eu analisar e avaliar, aí o cara vai levar 3 anos para realizar uma obra de... Entendeu? Então, essa inversão de processo de trabalho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar. Executar. É só isso. É isso aí. E que você vê que hoje que o PIB da China já cresceram 18% hoje. Não, cara, pode discutir qualquer coisa, na verdade. E aí, quando a China começar a crescer, vai ser bom para todo mundo. A China começar a crescer de novo, todo mundo. Vem uma das outras questões que eu falo para minhas filhas, falo para meus amigos, para os filhos. Tem que estudar chinês. É tão natural quanto estudar inglês. Lá e atrás, você vai fazer dever de casa? Não, calma. Vamos por parte. Sabia. Vamos por parte, professora. Assim, okay. Quando eu estava foi na quinta série, sexta, sétima série, quinta série, 7, 8, 10 anos, foi quando a gente começa a estudar inglês, né? Com 10 anos. Por quê? Porque inglês era a língua do futuro. É a língua que você vai precisar para fazer um estudo no exterior, é uma língua que você vai precisar, que vai te diferenciar numa profissão, se você tiver inglês. Era o inglês. Hoje não, há muito tempo, pelo menos desde a época que a gente... É o chinês, entendeu? Você tem que falar chinês, você quer fazer negócio com chinês, você quer lidar com chinês. Eu já fui 2 vezes para a China para fazer negócio, para pesquisar, é natural, e quanto mais você sabe da língua, ainda que seja pouquinho, porque eu não me considero que fale chinês, eu sei falar algumas palavras em chinês, sei construir algumas frases em chinês, mas o diálogo não existe ainda, alguma coisa, mas se ele me replicar, se você me replicar falando alguma coisa, eu não sei o que eu vou falar.
Mas aí eu sei qual é o tipo comando que eu sei. O tchau. É assim? O Mas esse que ajuda você. Começa na nossa entrevista, você falando sobre essa comunicação com o seu. Esse que é fundamental. Você tem língua ajuda, mas comunicação é a primeira coisa. Que falando um pouquinho chinês, com certeza, que a pessoa já sentir no coração fica muito feliz. Tá bom? É verdade, eu acho que isso é muito bom. Isso aí. Rodando Bruno, eu acho que a Angie... O Bruno tá aqui. Eu não consegui ver nada. Eu acho que ele tá. Acho que ele tá. E agora você está ouvindo a gente, Bruno, que toda a história que Billy fala para a gente, eu acho que você pode conferir se é verdadeiro ou não, tá? Ele falou que você caiu na rua, dois lauai com bicicleta elétrica, tá? E comer pior doce. Tem coisas que eu não posso contar, né? Tem coisas que são censuradas, né, pô? Censurado, ok. Tá bom, então o Bruno é muito mal influência. O Bruno é muito mal influência. Isso aí, mas sabe eu posso chamar... Sabe de Alefu? Envolve o Carrefour. Envolve o Carrefour. Então, eu acho que eu vou chamar vocês dois, para fazer mais uma entrevista juntos, para falar coisa censurada. Para entender. Esse vai ser muito bom, tá bom? Então, hoje que eu acho que aqui nosso papo foi muito boa, muito obrigada. Eu que agradeço. E para participar, obrigada a você, tá, Billy? Então, mais uma vez, então, obrigado pessoal que o negócio da China com a Billy Bacon, a aventura e história incrível da China. Então, ele já falou. A futuro, estuda chinês. Ok? 好的，再见，再见，tchau, tchau, 再见。